Essa é uma história de origem, é a origem de um vilão. O Aprendiz é uma dessas experiências cinematográficas que fazem a gente mergulhar fundo na mente de alguém que ainda estava aprendendo a ser como a gente conhece hoje em dia. Dirigido por Ali Abazi, o filme conta como o jovem Donald Trump, lá nos anos 70, começa a trilhar o seu caminho para se tornar uma das figuras mais controversas e influentes da política norte-americana e também dos negócios norte-americanos. Mas não espere uma biografia comum. Esse filme aqui é um retrato cru e envolvente de um homem que desde cedo moldava o seu jeito de agir para alcançar seus objetivos a qualquer custo, como a gente bem sabe. A história começa em 1973, quando Trump, que tinha 27 anos na época, já era parte de uma família rica lá do Queens, que é um bairro lá de Nova York. Embora ele tivesse uma vida confortável, ele sentia que nunca era suficiente. Manhattan, com suas festas de elite, ele ainda era um sonho muito distante para o jovem Donald Trump. Mesmo com um pai poderoso como Fred Trump, que controlava um império imobiliário, o Donald parecia viver uma constante busca por validação e reconhecimento. E é nesse cenário que o filme realmente começa a ganhar força. O grande ponto de virada na história do Trump acontece quando ele conhece Roy Cohn, que é interpretado aqui de uma maneira muito brilhante por Jeremy Strong. Esse advogado ele era conhecido por ser implacável e se torna o mentor que ensina ao Donald Trump as 3 regras que acompanhariam ele pelo resto da vida: atacar sempre, negar tudo e nunca admitir a derrota, mesmo quando ela é evidente. E essa relação entre os dois é que dá o tom do filme, mostrando como Trump aprendeu a transformar essas lições em estratégias que moldariam a sua vida pública e privada. O Sebastian Stan, que interpreta aqui o Trump, é o grande destaque. Ele tenta não ser uma cópia exata do Trump, mas captura as expressões dele, o jeito de andar e até a maneira como ele fala, com uma precisão quase assustadora. É uma interpretação que vai além das imitações óbvias, e o Sebastian Stan consegue fazer você acreditar que tá vendo o próprio Trump jovem, nas cenas. E quando ele contracena com o Jeremy Strong, então, a dinâmica é tão intensa que é impossível você conseguir desviar os olhos da tela. O diretor, o Ali Abazi, ele sabe exatamente como envolver a gente nessa jornada sombria de ascensão ao poder. A ambientação em Nova York dos anos 70 é impecável, e ele usa cada detalhe para nos transportar para aquela época, onde os negócios eram feitos em quartos cheios de fumaça e os jogos de poder eram tão cruéis quanto qualquer outro tipo de combate. A câmera do diretor segue cada movimento do Trump de perto, capturando as suas falhas, suas inseguranças e principalmente o seu desejo incansável de ser mais do que apenas um nome de família. Infelizmente ele conseguiu. Um dos momentos mais interessantes do filme é quando o Trump ele tem uma conversa com Andy Warhol e simplesmente não faz a menor ideia de quem ele é. Esse detalhe pode parecer meio besta, mas diz muito sobre quem o Trump era, ou talvez ainda seja, uma pessoa completamente alheia a qualquer coisa que não envolvesse poder ou dinheiro. Para ele, o mundo era dividido entre vencedores e perdedores, e tudo que não estivesse relacionado ao sucesso material simplesmente não importava. O roteiro do filme, que foi escrito pelo Gabriel Sherman, é uma peça fundamental para dar vida a esse mundo bastante complexo. Ele explora a relação quase simbiótica entre o Trump e o Cohn, mas também revela camadas mais sutis da personalidade de cada um deles. O filme nos faz questionar quem realmente estava no controle, se era o Trump, que aprendia rápido as lições do seu mentor, ou se era o Cohn, que parecia usar o jovem Trump como uma ferramenta para poder alcançar os seus próprios interesses. Aí fica a dúvida, quem é que estava manipulando quem? Essa troca de poder é fascinante de assistir e faz a gente pensar como essas dinâmicas moldam não só pessoas, mas também destinos inteiros. O Aprendiz vai além de ser um filme sobre Donald Trump, é também uma reflexão sobre o próprio sistema que o criou. O Ali Abazi faz questão de mostrar como a sociedade norte-americana, com seu foco no sucesso a qualquer custo, produziu um homem que jamais recuaria, que usaria qualquer artifício para se manter no topo. O filme também nos lembra que o Make America Great Again, que é o slogan tão associado ao Trump, sempre foi menos sobre a grandeza do país e mais sobre a grandeza pessoal e os lucros daqueles que estão no poder. E em mais um dos momentos mais impactantes do filme é quando a gente vê o Trump passar por uma lipoaspiração, um procedimento que parece muito surreal pela lente do diretor e que contrasta com uma cena dramática que revela a profundidade da sua vaidade e da sua insegurança. O Ali Abazi usa essa cena para expor o ego frágil do personagem, apontando diretamente para as contradições que definem a sua trajetória. É nesse tipo de momento que o filme realmente brilha, mostrando para quem está assistindo que por trás de todo aquele sucesso, atrás de toda aquela autoconfiança do Trump, tem um homem que tem medo de ser visto como qualquer coisa menos que um vencedor.
Se há uma crítica a fazer esse filme, talvez seja que ele não mergulhe ainda mais fundo nesse universo psicológico do Trump. Mas ainda assim, O Aprendiz é um filme que não se esquiva de explorar as complexidades desse personagem. A jornada do Donald Trump é narrada de uma maneira que é envolvente e parece muito honesta, sem tentar suavizar ou redimir as suas escolhas. O diretor, com seu olhar preciso e a sensibilidade para temas difíceis que ele já mostrou em outros filmes, como Holy Spider, por exemplo, cria um filme que é ao mesmo tempo uma crítica ácida ao capitalismo moderno e um estudo de personagem bastante cativante. Portanto, em última análise, O Aprendiz é uma obra que provoca, que incomoda, mas que também nos faz refletir sobre o que realmente significa vencer na vida. Com atuações impressionantes, um roteiro muito bem construído e uma direção que nos mantém presos à tela do início ao fim, esse filme aqui é uma obra que certamente vai ficar na mente de quem tá no cinema assistindo ou tá assistindo de casa, muito depois que os créditos começarem a subir. E para quem gosta de filmes que exploram as nuances do poder e da ambição humana, esta é uma experiência imperdível. Uma pena que lá nos Estados Unidos o pessoal não tenha como perder esse grande reality show que é a vida do Donald Trump, porque ele tá candidato mais uma vez, correndo o risco de ganhar. Então, Estados Unidos, lide com isso. Gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e ajude o canal 5 Tons a chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço para você que chegou até aqui e a gente se vê.